Graça e paz, povo do avivamento. Jesus, o Rei de toda a terra. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 14. Durante toda essa semana o Senhor vem falando fortemente comigo com uma palavra sobre algo, e eu confesso que eu não sabia que eu ia ministrar a palavra hoje. Aí meu amado, quando a gente está saindo de casa, já era 1h da tarde, ele: ministra hoje. Eu falei: agora eu entendi, Senhor. Amém. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido da maioria da igreja. Aqueles que já conhecem algo da Bíblia provavelmente já leu essa passagem. Diz assim: então vieram a ele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente remendo rompe a roupa e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Amém? Aí Deus falou assim comigo fortemente e grandemente: a vida com Cristo não é uma emoção, e sim uma decisão. Diga para duas pessoas aí: a vida com Cristo não é uma emoção, e sim uma decisão. Hoje nós temos uma cambada de crente emocionado, né? Então o que mais nós podemos ver hoje é crente cheio de emoção e zero razão e zero decisão. Então, não só no meio da igreja, mas no meio da sociedade em si hoje, é muita gente emocionado e pouca gente decidido. Diga para quem está do seu lado: você precisa ser menos emoção e mais decisão. Pega no ombro dessa pessoa e fala assim: você está entendendo? Deus já começou a falar com você. Diga: saia deste lugar de emoção, porque este lugar é o lugar da sua destruição. Mas você precisa vir para o lugar da decisão, que é o lugar que Deus escolheu para você. Queridos, essa fala de Jesus aconteceu em um momento em que os seus discípulos foram questionados ali por não se comportarem como os demais grupos religiosos ali daquele tempo, daquela ocasião. Então, na ocasião, os discípulos de João Batista trouxeram essa indagação a Cristo, né? E ali eles diziam para Jesus. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Eu lendo essa palavra, bispo, eu lembrei tanto dos nossos gabinetes. Quando a gente vai ter um gabinete com um discípulo, e na maioria das vezes a gente ouve assim, né? Por que comigo é diferente? Por que comigo vocês me tratam assim, com fulano não é assim? Até parece que todo mundo sabe o que se trata lá dentro do gabinete, né? Mas nós ouvimos muito isso. Então, estava lendo aqui, eu falei: isso aí já vem desde lá de trás, né? Esses questionamentos. E aí, eu sigo um rapaz no Instagram, não sei se alguém já viu esse Instagram, que chama assim, Diárias do Gui.
Alguém já viu esse Instagram? Se você não viu, vale a pena você ver. É um jovem lá de Manaus, agora ele mora aqui em São Paulo, e chama-se Diárias do Gui. E quando eu estava refletindo aqui nessa palavra, eu lembrei muito do Instagram dele, porque esse jovem, ele deve ter no máximo estourado 24, 25 anos, no máximo. Ele é bem jovem. E aí ele faz diárias, ele trabalha de diarista limpando casas. E isso ele faz desde adolescente. E ele fala assim que a faxina já levou ele para o mundo, ele já viajou para outros países, ele conquistou coisas que muitas pessoas nunca conquistaram, e tudo através da faxina. Mas chegou um dia que ele se deparou com algumas situações de pessoas que chamavam ele para limpar as casas e diziam assim: Gui, você pode ajudar a limpar a casa de uma pessoa que está com depressão e ela não tem força para limpar a sua casa, está tudo muito sujo, muita coisa acumulada, você poderia ajudar? E ele ia. E ele disse que quando ele chegava lá, que ele se deparava com aquela situação, ele falava assim: meu Deus, eu preciso ajudar essa pessoa. Alguém aqui conhece ou conheceu alguém que é acumulador? Alguém já conheceu? É algo muito triste. É algo de muita crítica, de muito julgamento. Mas só a pessoa que é acumulador sabe o quanto é difícil deixar de ser acumulador. E depois você entra lá no Instagram dele que você vai entender o que eu estou te falando. E tem casas que esse menino entra. Teve uma que me chamou muita atenção, de uma mulher que em 4 anos apenas, ela encheu 4 casas do quintal de lixos. Mas, amados, não eram lixos assim, sacos de lixo não, era lixos até o teto. Que para ele entrar nessa casa, teve que derrubar os portões, tirar por volta de 10 caçambas de lixo só da garagem, para ele conseguir chegar no primeiro cômodo. E essa mulher, ela dormia nessa casa. Ratos passavam, baratas de todos esses bichos peçonheiros, geladeira, abria cena algo horrível, os banheiros, enfim. E são muitas casas que esse jovem, ele entra e ele faz essa limpeza, detalhe, de graça, sem receber R$1. Trabalho voluntário, para ajudar essas pessoas com depressão. Ai, bispo, por que você está contando tudo isso? Porque quando eu estava lendo essa palavra, o Espírito Santo dizia assim para mim: há muitas pessoas com esse hábito, com essa deficiência, com essa doença, porque acumulador é uma doença. E ninguém começa sendo acumulador do dia para a noite, começa lá guardando algumas coisas que já era para você ter jogado no lixo. Como, por exemplo, tapuér sem tampa, tampa sem pote. Para que você vai guardar? Né? Por exemplo, a calça 36 e hoje você usa 48. Para que você vai guardar? Ah, um dia eu vou emagrecer. Tá, irmão, quando você emagrecer, você compra outra. Né? Compra uma mesa nova, mas a velha deixa lá encostada. Compra uma panela de pressão nova, mas a outra sem pino e sem pressão continua lá dentro do armário. Né? Diga para quem está do seu lado: será que Deus está falando com você? E tem pessoas que tem lá na casa 2 guarda-roupa, 2 geladeiras, 3 mesas, 5 televisão de tubo que nem usa mais, nem presta mais, mas está lá acumulando, né? Mas o que eu quero falar hoje com você não é sobre os acumuladores compulsivos deste nível. Eu quero falar com você dos acumuladores compulsivos de alma. Diga para quem está do seu lado: será que a sua alma não está assim, cheia de lixo? Diga: cheia de coisas que não prestam. Diga: cheias de marcas do passado. Cheias de lembranças ruins, destrutivas. Queridos, e muitas vezes o nosso coração, ele está tão acumulado de lixo, que Jesus, o faxineiro, não consegue
consegue, como esse rapaz. E aí, quando Jesus foi confrontado por tais palavras, como nós lemos aqui agora há pouco, Jesus deixou explícito que a fé que ele apresentava não era uma mera reforma de religião do seu tempo, mas algo completamente novo e superior. Diga para 3 pessoas: Deus tem algo novo para você nessa noite. Mas você sabe qual é o problema, igreja? Deus está prestes a te dar algo novo, mas você insiste em permanecer com os lixos. Para Deus. E ninguém vai viver algo novo se não decidir se desfazer dessa caçamba cheia de lixo que está dentro de você. Diga para quem está do seu lado: você não é endereço de caçamba de lixo. Diga: essa caçamba de lixo não é sua. Sacode essa pessoa e fala assim: então por que você insiste em carregar a caçamba que não é sua? E a vida abre a boca para adorar a Deus. Faz algo novo na minha vida. Deus não vai fazer algo novo na vida de quem não quer deixar o lixo para trás. Servir a Cristo não é emoção, é decisão. Ou você decide viver governado pela sua emoção, ou você decide ser governado pelo Deus de boas novas. Aleluia. Não combina as duas coisas. Não tem como eu dizer que eu quero uma geladeira nova se eu não consigo me desfazer da velha, que a borracha já está ruim, que eu tenho que pôr a cadeira para encostar a porta da geladeira. Não tem como. Não tem como. Tem gente pedindo sapatos novos para Deus e continua usando sapatos sem saltinho, tec-tec no chão de inteiro. Para Deus. Porque não consegue se desprender. Olha nos olhos de quem está do seu lado e fala assim: está na hora de você viver algo novo. Diga assim: mas você já entendeu que você precisa tomar uma decisão baseada na razão e não na sua emoção. Sabe por quê? Porque quando você toma uma decisão baseada na sua emoção, vira e mexe, você está no mesmo mimimi. Ai, hoje eu decido. Ai, olha, eu estou amando a igreja, amando Jesus, amando meu emprego, amando a minha vida, amando o sol, a lua, a chuva, as estrelas. Mas não dá 30 minutos. Você fala com essa peste de novo, tá lá. Preciso desabafar. Que mulher, tu acabou de estar com o sonho. Mas sabe o que é? Fulano falou comigo que me acabou. Presta atenção. O problema não é o que fazem com você, é o que você vai fazer com isso. Você decide se você vai carregar o lixo ou se você vai pôr na lixeira. Outro dia eu saí com o lixo para jogar lá fora e esqueci, fui colocando dentro do carro. Nível de loucura alto. Eu sou o tipo da pessoa que tô com o telefone aqui falando com meu marido, descongelando o frango. Coloquei o telefone no Viva Voz, peguei o frango do freezer, coloquei aqui, daqui a pouco eu peguei o frango e coloquei no ouvido. Ao ponto de pôr o lixo dentro do carro. E nós somos assim. Nós sabemos aonde é para jogar o lixo. Sabe ou não sabe? Sabe? Diga para quem está do seu lado: você sabe onde é para jogar o lixo? Responde aí então: onde que joga lixo? Fala assim para essa pessoa: o lugar de jogar lixo. Desenha aí para essa pessoa: chama-se lixeira. Se você souber o nome dessa pessoa, diga assim: não é
Você, diga o nome. Será que dá para entender que você não é caçamba de lixo? Até quando você vai ficar carregando lixo? Até quando? E nas palavras de Jesus, pessoas que não foram transformadas para receber esse vinho novo, não são capazes de conter em si a sua mensagem, muito menos são transformadas pelo Evangelho. Tem gente que vem para a igreja, mas não se transformou em igreja, porque não tem uma fé racional, tem uma fé emocional. Então qualquer coisinha está lá no status, jogando em direto. O ódio que eu tenho. E eu não estou falando indireta não, eu estou falando direta, irmão. Em nome de Jesus, além de estar cheio de lixo, ainda joga lixo nos outros. Sabe por quê? Fala para quem está do seu lado, quem está cheio de lixo, sempre vai procurar alguém para jogar um pouco no seu lixo. Pessoas feridas ferem. Sabe por quê? Você está amargurado, você está cheio de lixo. Aí você vai lá e coloca lá no status. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Um monte de gente que vê, olha, fulana não está bem. Deve estar com problema no casamento. Sabia que aquele marido dela não ia dar certo. Sabia, começa a atrair mais lixo para a sua vida e para a vida de quem está vendo. Olha para quem está do seu lado e fala assim, espero que você esteja entendendo. Então, queridos, um tecido velho é rasgado quando remendado com pano novo, e odres velhos se rompem quando recebe vinho novo. Diga para quem está do seu lado, Deus não vai fazer algo novo na sua vida enquanto você não romper com o velho. Você está entendendo? Deus não vai virar a chave da sua vida. Deus não vai virar essa página da sua vida enquanto você continuar vivendo no velho. Porque é uma decisão. Mas quando você se move pela emoção, você dá um passo para frente e 3 para trás. Aí você recebe a palavra, não, essa palavra é para mim, Deus está falando comigo, eita glória, um passo para frente. Quando você sair dessa porta, o diabo lança o primeiro lixinho, aí você já faz o quê? Ai, é mesmo, ó céus, ó vida, não, nada dá certo para mim, é assim mesmo, sempre foi assim. Olha de novo para essa pessoa e diga assim, deixa de ser emoção. Decida ser razão. Por que Paulo disse para entregar o culto racional a Deus? Paulo não aconselhou entregar o culto emocional, porque emoção passa, razão fica. Você pensa, você raciocina sobre aquilo que você está ouvindo. Então aqueles que não abrem mão de seus velhos conceitos, culturas, pecados e visão de mundo, não podem conter em si a poderosa e transformadora mensagem do Evangelho. Diga para quem está do seu lado, é impossível você viver o novo de Deus preso nas suas frustrações do passado. Diga para essa pessoa, e aí? Qual vai ser a sua decisão? A decisão é sua. Então prestem atenção, mudar de odre tem preço a ser pago. Sabe por que na época eles não queriam mudar de odre? Eles colocavam vinho novo no odre velho, e quando você coloca vinho novo no odre velho, ele gera uma pressão. Quando ele gera uma opressão, aquele odre velho se rompe. Sabe o que eu entendo com isso, igreja? Que o crente que vive uma religião, ou seja, vive um evangelho baseado na emoção, quando chega um confronto que gera pressão, ele se rompe, ele não resiste,
ele volta atrás, ele sai do propósito. Porque não houve uma transformação. O odre continua velho. O odre continua com a mesma mente do passado, com a mesma cultura, com as mesmas frustrações. Já ouviu alguém falar assim: eu não tenho amigos, porque eu não acredito em amizade. Ixi, já fui tão traído em amizade, já fui tão frustrado em amizade. Alguém já ouviu isso? Ou só eu? Já ouvi várias vezes. Por quê? Porque a pessoa não se abre para viver uma nova amizade. Será que todo mundo da face da terra é ruim? Ou é você que é ruim? Será que todo mundo me faz mal ou sou eu que faço mal para mim mesma? Olha para quem está do seu lado e fala assim: é melhor você pensar sobre quem você é, porque você pensa muito sobre o que os outros são. Nós somos assim. Eu, você e todo mundo. Eu não estou apontando o dedo para você não, irmão, porque a primeira palavra tem que falar comigo. Então não tem como viver uma experiência nova lembrando do passado. Você quer ver outro exemplo? Mulher que já foi traída. Foi traída pelo marido, graças a Deus eu não tenho essa experiência, não quero ter, em nome de Jesus. Está amarrada, acorrentada, proibido de agir. Satanás e as pombagiras. E você também. E a mulher foi traída, aí decide reconciliar com o marido, decide viver algo novo, né? Não, vou voltar, vamos tentar de novo, vamos lá. Aí o marido vai, faz uma coisinha diferente com ela, de: amor, posso te perguntar uma coisa? Você fazia isso com ela? Amor, posso te perguntar uma coisa? Sabe o que é? Aonde você ia com ela? Esse restaurante que a gente veio hoje, você já veio com ela e vai pro inferno. Como que você quer viver algo novo? Aí tem uma discussão, o cara pegou um trânsito aí, chegou 10 minutos atrasado, descarregou o celular. Tá vendo? Ele não atende, tenho certeza. Já caiu de novo. Tá com outro, eu tô sentindo, o Espírito Santo tá me falando. O cão tá falando na cabeça dela. E ela tá falando que é o Espírito Santo. Por quê? Decidiu viver algo novo com a mente do passado. Diga para quem está do seu lado: quer viver algo novo? Bate assim com delicadeza na cabeça dessa pessoa. Diga assim: então, muda essa mente. Remove essa mente do passado. Não tem como viver algo novo com a mesma mente do passado. Não dá. Você não vai conseguir. Não vai. Ou você decide viver algo novo, pagar o preço. E aí dentro da palavra, o que acontece? O odre era caro. O preço era alto. Aí eles não queriam comprar um odre novo. Então o que eles faziam? Ficava com o odre velho. E aí rompia quando colocava o vinho novo. Diga para o seu irmão aí: odre tem preço. Diga aí, tu quer pagar o preço? Então mudar de odre tem preço a ser pago. E nós temos um preço a pagar para viver algo novo. Diga assim, olhando nos olhos dessa pessoa: todos nós estamos diante de uma escolha. Isso aqui é uma chave para a sua vida, tá? Todos nós estamos diante de uma escolha: seguir apegados ao velho ou descartá-lo e abraçar o novo. Vou repetir: todos nós estamos diante de uma escolha: seguir apegados ao velho ou descartá-lo e abraçar o novo. Pergunta aí para quem está do seu lado: e aí, o que você vai decidir? A escolha é sua, irmã. A escolha é sua, irmã.
Ou você segue apegado ao velho, não, mas eu vou esperar mais um pouco. Não, mas quem sabe? Ah, mas eu não aguento mais, né? Quantas pessoas chegam para nós frustradas com pastores, com igrejas, com líderes. E eu sempre digo uma frase: filhos, pessoas ferem, mas pessoas também curam. Então não existe isso que porque alguém fez algo com você, todo mundo vai fazer. Não, você precisa se abrir para o novo. É impossível viver algo novo com a mente do passado. Diga para o seu irmão, é impossível. Viver algo novo com a mesma mente, com os mesmos costumes, com os mesmos hábitos do passado. E agora isso vai pegar. Diga para essa pessoa, e principalmente com as mesmas pessoas. Lembra de Abraão e Ló? Ele era sobrinho de Abraão. Abraão não deixou de falar com Ló. Abraão não deixou de amar Ló. Abraão não deixou de ser tio de Ló. Mas Abraão não abriu mais o coração para Ló. Abraão não se aliançou mais com Ló. Escuta o que eu vou te dizer. Tem pessoas que vão continuar no seu caminho, mas não precisam mais sentar à sua mesa. Bispo, mas e o perdão? Não tem problema nenhum, você tem que perdoar, isso é bíblico. Nós precisamos perdoar, mas você não é obrigado a conviver. Alguns nós voltamos a conviver, e é legítimo. Outros não. Sabe por quê? A convivência de Ló com Abraão era tóxica. Ló era invejoso. Ló queria sugar Abraão. Ló queria destruir a vida do tio. Ló não tinha com Abraão a mesma parceria e consideração que Abraão tinha com Ló. Tem pessoas que você está se doando, se gastando desnecessariamente. Eles não vão mudar. Não vão mudar. Você precisa mudar para aprender a conviver com essa situação. Então não queira viver algo novo, trazendo do passado quem Deus já tirou da sua vida. Tem pessoas que foi o diabo quem tirou e nós oramos para que Deus restaure. Mas tem pessoas que foi resposta de oração sua, que você pediu livramento e Deus deu livramento. E agora você quer trazer de novo para sentar na mesa da sua casa. Olha para quem está do seu lado e diga para essa pessoa, para ela não esquecer. Tem pessoas que elas vão continuar no seu caminho, mas não podem se assentar mais à sua mesa. Irmãos, você gosta ou não gosta, leia lá em 1 Coríntios capítulo 11, que você vai ver lá uma série de adjetivos, e no final Paulo diz assim: com tais pessoas não devemos nem se assentar à mesa. É bíblico, eu não estou pregando heresia. E tem gente que a gente quer trazer para dentro de casa de novo. Destruiu com você, puxou seu tapete, te traiu, falou mal, rompeu, dilacerou suas emoções. Você foi até para o Rivotril e você quer trazer isso de volta para a sua vida. Diga para quem está do seu lado: tu não se ama, né? Quer trazer essa bagaceira de volta? Pelo amor de Deus, irmão. Em nome de Jesus. Eu tive uma situação, eu estava até compartilhando com uma discípula esses dias com a Elisângela.
Já pensou que ela era tão tóxica na minha vida, tão tóxica, ela infernou a minha vida de tal maneira dentro da igreja. Capeta não vinha, mandava ela. Mandava a irmã dele. Ela infernava tanto a minha vida, eu falava, Satanás, você está no nível, hein? E aí, Deus tirou da minha vida, graças a Deus. Aí um dia essa pessoa me mandou um textão, pedindo perdão e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu li e não respondi. Aí fui amadurecer a ideia. Falei, Deus, será que eu perdoei mesmo? Aí fui lá ali de novo, mostrei pro bispo, olha a mensagem aqui de fulano. Aí o bispo olhou e tal. Aí ela mandou outra mensagem seguida dela. Então, pastora, gostaria muito de convidar a senhora para almoçar na minha casa, né? Para a gente conversar. E na hora eu respondo. Falei, querida, em nome de Jesus, eu já te perdoei. Se te fiz algum mal, se te causei algum dano também, te peço perdão. Mas almoçar na sua casa, não. Nem eu na sua, nem você na minha. O que Deus tinha para você, você foi cumprir. O que Deus tem para mim, eu fui cumprir. Acabou aqui nossa conversa. Ponto. Esses dias, mais uma aí desse grupinho de 3 me procurou, né, amor, de novo. Bispo, a senhora me perdoa, nananana. Perdoa, ai, queria ir na sua casa tomar um café, queria conversar com a senhora. Eu falei, se a conversa for de 4 anos atrás, eu já coloquei um ponto final nessa conversa. Já perdoei quem eu tinha que perdoar, já liberei perdão para quem eu tinha que perdoar, não tenho mais nada para conversar com você. Ai, mas é que o Espírito Santo está me incomodando muito, aí eu queria ir na sua casa. Aí eu, bispo, me ajuda, amor. Ele e se essa mulher morrer amanhã? Falei, Deus, vamos lá. Aí eu falei, ok, eu te atendo, mas no escritório da igreja, na minha casa não. Ela veio? Não. Porque tem pessoas que querem entrar na sua casa só para fazer pior do que fizeram lá atrás. Bispo, mas a senhora está falando que eu tenho que ter um novo pensamento, sim. Mas não esqueça que o tema da mensagem é tomar uma decisão e não viver por emoção. Então eu tomei uma decisão, eu perdoei, mas eu não sou obrigada a conviver. Como tem outras pessoas que eu já perdoei 1, 2, 3, 10 vezes, amo, sou apaixonada, convivo, vou na casa, vai na minha casa. Tem gente que fala assim, mas como pode? Você ainda está amo, estou lá com ela, está tudo bem. Mas outras não, eu não quero mais. Olhe para quem está do seu lado e fala assim, você está entendendo? Diga hoje, Deus quer tirar de você essa corrente que te prende nessa caçamba de lixo. Essa caçamba não é sua. Entenda isso, queridos. Então, tecido novo deve ser aplicado em veste nova. E somente odres novos podem receber o vinho novo. Esse é o verdadeiro evangelho da graça. Tecido velho e odres velhos. Então neste momento talvez surja em seu pensamento, quem era o grupo que Jesus objetivava ali identificar com o seu ensino? No contexto imediato do texto, os discípulos de João e os fariseus eram os odres velhos. Mas numa interpretação muito rápida e ampla, a expressão pode identificar qualquer pessoa que se recusa a aceitar a verdade eterna do Evangelho da Graça. Mudar de odre tem preço. Muitas vezes o preço é a própria família. Se a sua família colocar você numa posição de escolha, não haja pela emoção. Tome a decisão de continuar servindo a Jesus. E eu não estou pregando heresia, está na palavra. Aquele que não renunciar pai, mãe, esposa, marido, filho, este não pode ser meu discípulo. Bate no ombro de quem está do seu lado e fala assim, quer ser discípulo de Jesus? Então vai ter que deixar para trás muitas
esse fardo não é seu. Não é seu. Tem gente carregando fardo nas costas que não está suportando. O odre está rompendo. Sabe o que é o odre? O seu coração, a sua vida. A Bíblia diz que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida. Ai, mas é a minha mãe. Minha mãe está aqui. Se ela me colocar numa situação entre ela e Jesus, eu vou escolher Jesus. Minha mãe está ali, ela sabe. Se meu marido me colocar numa posição, se você fizer isso, não vai mais estar casada comigo. Toma sua aliança, tchau. Que a minha aliança com ele eu não quebro. Eu não desfaço por causa de ninguém. Diga, e aí? Você vai seguir na emoção ou na decisão? Diga, está na hora de trocar o odre. Diga, você precisa pagar o preço de ser um odre novo para viver o novo que Deus tem na sua vida. E eu declaro que você vai viver o novo de Deus a partir de hoje, em nome de Jesus. Você vai deixar aqui no altar aquilo que não é seu. Ei, escuta o que eu vou te dizer. Você precisa entender o que é do outro e o que é seu. Isso é libertador. Quando eu entendo o que é do outro, eu não carrego mais peso nas minhas costas. É dele, não é meu. Eu vou viver o novo de Deus. Nós precisamos entender isso. Então, ao longo do Novo Testamento, testemunhamos diversos encontros que Jesus teve com homens e mulheres, judeus e gentios. E neles percebemos os muitos odres velhos que se recusaram a receber o vinho novo em suas vidas. Alguns exemplos disso, se você quiser, Lucas 9:57. E aconteceu que indo eles pelo caminho lhe disse Senhor, segue-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Olha para quem está do seu lado e fala assim, está vendo o preço? Jesus disse, ei, parafraseando, quer me seguir? Você não vai ter nem onde dormir. Você está achando que é fácil me seguir? Jesus repreendeu o discípulo que pretendeu segui-lo sem pesar as consequências dessa decisão. Diga para quem está do seu lado, toda decisão tem uma consequência. Diga, toda escolha vai entristecer um lado. Irmãos, escute isso que eu vou te falar. Toda vez que você fizer uma escolha, o outro lado vai ficar chateado. Não tem como agradar a dois senhores, a Bíblia diz isso. Ou você agrada um e desagrada o outro, ou vice-versa. Mas tem crente querendo agradar a Deus, querendo agradar o amigo, querendo agradar a família, querendo agradar o trabalho, querendo agradar os vizinhos e não vai conseguir. Porque aquele que decide seguir o Evangelho vai precisar renunciar. E muitas vezes a renúncia ao trabalho, a renúncia à família, a renúncia ao eu, é o orgulho, é a prepotência, é a autossuficiência, é a arrogância. Muitas vezes a renúncia ao passado. Diga para quem está do seu lado, odre novo tem preço. Então o cristianismo exige tudo de nós. Perderemos o prestígio, perderemos o reconhecimento, poderemos ter que abrir mão de sonhos, de projetos pessoais e poderemos perder até mesmo familiares e amigos
que não entenderão aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. E nem todo mundo está disposto a fazer isso. Mas é isso que Ele quer de nós hoje. Então, às vezes, viver o propósito de Deus para nós, será necessário deixar algumas bagagens para trás. Diga para quem está do seu lado hoje: Deus te trouxe aqui para mostrar para você que aonde Ele quer te levar, não cabe toda essa bagagem que você está carregando. Diga para essa pessoa hoje: você precisa tomar uma decisão. O que você vai deixar para trás para viver o novo de Deus? Fica para você essa pergunta. Então, queridos, um discipulado sem responsabilidade é uma demonstração de um odre velho que não pode receber o vinho novo, por exemplo. A vida com Cristo não é emoção, é decisão. Diga para 3 pessoas: a vida com Cristo não é emoção, é decisão. Diga com ênfase: a vida com Cristo não é emoção, é decisão. A vida com Cristo não é emoção, é decisão. Amém? Quantos decidem ter uma vida? E eu te digo mais: a vida com Cristo não é emoção, é decisão permanente que precisaremos sustentar até o último suspiro da nossa vida nessa terra. Ei, irmão, está desanimado? Está com vontade de desistir ou desistiu? Eu quero te dizer, Deus te trouxe hoje aqui para dizer para você que a vida com Cristo não é emoção, é decisão permanente. Você está ouvindo? É permanente. Nós precisaremos sustentar até o último suspiro aqui nessa terra. E lá em Lucas 9, 59, 60, e disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ei, queridos, Jesus chamou um discípulo para segui-lo, mas ele se justificou dizendo que queria primeiro enterrar o seu pai. Essa expressão naquela época não significava que ele havia perdido o pai recentemente e precisava enterrá-lo. Não era isso, mas era uma expressão dos tempos bíblicos que significava: deixa eu viver a minha vida primeiro, depois eu cumpro com o propósito que o Senhor quer. Olha Deus falando com você. Olha para essa pessoa e diga assim: Deus está te chamando. Diga: faz é tempo. E você continua preso com esse monte de bagagem que não é seu. Bate no ombro dessa pessoa e fala assim: o único peso que Deus deixou para você carregar chama-se a sua cruz e não a do outro. Diga então hoje: você vai deixar bagagens para trás. Tem alguém aqui que vai tomar essa decisão?